Para compreender a formação da alma é preciso considerar um novo fator, que é a terceira emanação da vida divina, dimanante do primeiro aspecto do Logos. Esta vida infunde no homem o espírito que sobe ao alto, em oposição ao espírito da besta que desce à terra. Eclesiastes 3:21. Significa isto que enquanto a alma do animal depois da morte de seu corpo se restitui à alma coletiva a que pertence, o espírito divino do homem ascende para a divindade de que emanou. A terceira onda de vida está representada pela linha simples traçada no lado direito da lâmina 3. Convém assinalar que esta divina proteção não se densifica nem se materializa à medida que desce no plano de manifestação. Parece não poder descer além do plano búdico e permanecer neste à maneira de uma poderosa nuvem, à espera de ocasião propícia para unir-se à segunda, que lentamente se eleva. Esta nuvem parece exercer uma constante atração sobre a essência monádica, que está abaixo da terceira emanação divina, mas esta tem de iniciar a ação de se unir à primeira. Um exemplo frequentemente empregado no Oriente para explicar este processo é o da formação da tromba marinha por meio de uma grande nuvem que permanece sobre o mar, em cuja superfície se levantam e agitam as ondas. A princípio, parece destacar-se da nuvem, como que um cone invertido, de vapor, em forma de torvelinho, que gira rapidamente. Outro torvelinho se forma subitamente na superfície do oceano, mas em lugar de se dissolver como um vórtice comum, forma um cone que se eleva acima da superfície marinha. Estes dois cones se aproximam com regularidade sempre crescente, até que a atração é suficientemente forte para uni-los, prontamente numa grande coluna, de água ou vapor. As almas coletivas do reino animal projetam constantemente, durante a encarnação de cada uma de suas unidades individuais, partículas de sua substância, como as ondas transitórias na superfície do mar, e o labor de diferenciação segue o seu curso, até que, num momento dado, uma das ondas se eleva a suficiente altura para que a nuvem se una a ela e ambas engendram algo que não é nem nuvem nem água, mas participa da natureza de ambas. Deste modo, se desprende uma entidade da alma coletiva, a qual pertencia, e desde aquele momento ela não voltará jamais àquela alma. Toda pessoa que haja se afeiçoado a um animal verdadeiramente inteligente compreenderá com facilidade a gênese desta individualização. Terá podido observar a intensa abnegação que o animal pode sentir por seu dono, assim como os seus contínuos esforços para adivinhar seus desejos e procurar agradá-lo. É evidente que estes esforços desenvolvem no animal a inteligência e as qualidades de afeto e abnegação. Tempo chegará em que o animal transporá o nível geral de sua alma coletiva e, largando-a subitamente, converter-se-á num veículo apto para receber a terceira onda divina. Formada a individualidade pela união das duas ondas de vida, prossegue a sua evolução peculiar, que, de novo, a conduzirá à divindade. Pergunta-se-nos a miúde se a essência monádica é de origem divina e retoma finalmente a divindade. E se a mônada humana é a própria sabedoria e bondade quando parte para sua longuíssima viagem através da matéria. Com que objetivo efetua ela esta evolução premida de penas e sofrimentos para regressar à fonte de onde emanou? Esta pergunta deriva de má interpretação. Quando emanou da divindade, o que talvez impropriamente se chama mônada humana, não era em realidade uma mônada, e muito menos a própria sabedoria e bondade. A diferença de condição entre a mônada considerada em seu ponto de partida e a mesma mônada em seu retorno à divindade é exatamente a mesma que distingue a radiante massa de uma nebulosa do futuro sistema solar. A nebulosa é sem dúvida alguma esplêndida, mas inconsciente de sua utilidade.
enquanto que o Sol saído desta nebulosa, por uma lenta evolução, emite vida e calor que sustentam numerosos mundos e seus habitantes. Eis outro exemplo. O corpo humano se compõe de inumeráveis milhões de partículas tênues e constantemente saem do mesmo, por desassimilação, algumas delas. Suponhamos que uma destas partículas pudesse empreender certa linha de evolução e converter-se com o tempo num ser humano. Diríamos então que, por haver sido, de certo modo, humana no princípio de sua evolução, não teria ganhado nada ao atingir o seu objetivo? A essência monádica atua como uma projeção de força que podemos chamar divina, mas voltará à divindade em forma de centenas de milhões de poderosos adeptos, capazes de se converterem em logos. Com a série de lâminas que figuram nesta obra, vamos tentar esboçar este maravilhoso aspecto da evolução. Se conseguirmos formar uma ideia da mudança que se opera nos diversos veículos do homem, à medida que ele se desenvolve, poderemos transmitir a ideia deste processo aos que ainda são incapazes de ver por si mesmos. Há um ponto concernente à união das duas emanações divinas que requer uma explicação preliminar. Produziu-se uma transformação curiosa na linha de ação da essência monádica. Durante o transcurso de sua evolução pelos diferentes reinos, essa essência tem sido invariavelmente o princípio que dá as formas à sua vitalidade e sua energia. A força que atua por meio de uma forma temporária. Tem sido até o presente a dispensadora de vida, mas agora se converte em receptora. O corpo causal é constituído pela essência monádica, que formava parte de uma alma coletiva animal. Ovoide, luminoso, vivo e resplandecente, recebe de um plano superior uma luz e uma vida mais gloriosa ainda, por cujo meio a vida superior se manifesta como individualidade humana. Segundo expliquei, ao tratar do mesmo tema do credo cristão, ninguém deveria considerar indigno de tão longa e penosa evolução um objetivo que nos converterá num dos veículos da terceira emanação do Espírito Divino. Convém recordar que se este veículo não houvesse sido preparado para servir de laço de união, a imortalidade individual do homem jamais seria realizada. Nenhum resquício da obra realizada no transcurso das idades é inútil nem perdido. A tríade superior assim formada se converte em unidade transcendental, não pela transformação de sua divindade em carne, senão pela ascensão da humanidade em Deus. Credo de Anastásio. Sem este longo período de evolução, a consumação final não poderia ser alcançada, isto é, o homem não se elevaria até a divindade, com o que o próprio Logos se aperfeiçoa, pois que volta a ele toda a sua progenie, sobre a qual se difundiu o seu imenso amor, essência de sua divina natureza, e a progenie lhe retribui. Na lâmina 4 está representada uma etapa de desenvolvimento muito superior à do homem comum, por meio da figura rômbica situada à direita do diagrama, na qual vemos o homem altamente espiritual, cuja consciência é superior à causal. Um homem tal é capaz de atuar livremente no plano búdico, e a sua consciência, ao menos quando está fora do corpo, pode manifestar-se num nível ainda superior a este plano, como indica a ponta violeta do extremo superior da figura. Neste caso particular, o centro de consciência figurado pela parte mais larga do losango não está já localizado, como nos casos precedentes, no plano físico ou astral, mas entre o plano causal e o búdico. As partes superiores do mental e do astral estão, portanto, mais desenvolvidas que as inferiores. A extremidade inferior do losango penetra na parte mais grosseira do plano físico por uma estreita ponta. Isto demonstra que o homem possui ainda um corpo físico para seu labor no plano correspondente. Porém, que seus pensamentos e desejos não estão de modo algum concentrados nele. Há longo tempo esgotou o karma,
que poderia ser causa de seu retorno à reencarnação, e se ainda se serve de um veículo em planos inferiores, é para trabalhar em bem da humanidade e difundir nesses planos uma influência que de outro modo não poderia manifestar-se. É certo que há vibrações da energia divina demasiado sutis para que a elas responda a substância grosseira dos planos inferiores, mas, se expressam por meio de veículos correspondentes a estes planos, perfeitamente puros, podem manifestar-se e produzir os seus resultados. Aos olhos do clarividente esperto, um corpo causal de recente formação e pouca evolução é transparente e matizado, como uma enorme bolha de sabão. Só o pode examinar com exatidão quem tenha desenvolvido plenamente as faculdades de seu próprio corpo causal. Como dissemos, este estado do corpo causal se parece com uma bolha de sabão. É quase vazio em aparência, pois a força divina nele contida não teve ainda tempo de desenvolver as qualidades latentes para responder às vibrações do exterior, e por isso desenvolveu poucas cores. As que vemos nele provêm de determinadas qualidades previamente desenvolvidas na alma coletiva, da qual este corpo causal fez parte. É com o objetivo de transmitir essas qualidades à força divina contida nas envolturas que se põe em atividade certas vibrações correspondentes a estas mesmas qualidades. Por conseguinte, tudo que se observa nesta forma se contrai a algumas cintilações debilmente coloridas, provenientes daquela primitiva espécie de vibrações. A lâmina 5 representa o corpo causal de um homem primitivo. A sombra cinzenta à esquerda do ovoide não representa nenhuma qualidade e realmente não deveria existir, pois só é uma ideia do artista para dar aparência esférica a esta figura. Mesmo possuindo o corpo causal, o homem dista muito de ser suficientemente consciente para receber ou responder às impressões correspondentes ao plano causal. E como método apropriado à evolução de suas qualidades latentes, necessita das vibrações do exterior. É indispensável que desça ao nível inferior para encontrar vibrações que o impressionem. Por isto se indica a reencarnação como método de progresso. Reencarnar quer dizer projetar nos planos inferiores uma parte de si mesmo, com o fim de realizar certas experiências, adquirir as qualidades que delas resultam, assimilá-las e depois colher o fruto desses esforços. Com efeito, na descida, a reencarnação, que se pode comparar a vestir uma roupa, o ego espera, se as circunstâncias lhe favorecem, não só recuperar o valor de sua roupa, mas também grande parte dos juros do capital, o que sempre consegue, geralmente. Mas assim, como na aquisição de uma roupa pode fazer-se um bom ou mau negócio, ocorre que parte da nova vestimenta se afunda no lodo da matéria grosseira, até o ponto de ser impossível recuperá-la por inteiro. Não me é possível desenvolver aqui os numerosos argumentos a favor da reencarnação, pois se acham expostos no segundo dos manuais teosóficos. Na presente obra, tão só me esforço em expor os fatos tal qual os vemos. É mister atentar que o processo da reencarnação pode ser observado em todos os estados se a clarividência está suficientemente desenvolvida. E para muitos estudantes de teosofia, a reencarnação não é uma simples hipótese, mas um fato concreto e constatado. A alma emigra sob o impulso do que se chama na Índia Trishna, a sede da existência manifestada, o desejo de viver. Esta sede submerge a alma no seio da matéria, define e fortalece o eu por meio do egoísmo, e apresenta-se a visão do clarividente sob um aspecto pouco invejável, representado na lâmina 7. Gradualmente aprende que existe uma evolução mais elevada do que a resistente crosta de egoísmo, a qual foi necessária para a formação de um centro poderoso, porém que uma vez formado constitui um obstáculo ao crescimento de tal centro,
e compreende, por último, que deve abandonar esta envoltura. Pouco a pouco, e no transcurso de numerosas encarnações, a sua representação astral expostas na lâmina 7 passa à lâmina 10 e mais tarde à lâmina 23. Agora trataremos de seguir o curso desta evolução e de apresentá-la em suas diferentes etapas.